família é eu, minha mãe e meu irmão. A gente mora junto. Mas na época também foi a minha tia acompanhou minha mãe. E pra dar força, né? Pra dar suporte. Minha mãe tava tão abalada que voltou a fumar depois de tempo. E assim, era uma coisa meio silenciosa, ninguém falava muito claramente, mas dava pra perceber que no olhar, assim, que ela tava muito preocupada comigo. Que ela tava revoltada, assim, com aquilo. Ela se revoltou muito mais do que eu, né? Porque a filha dela tinha sido colocada numa situação de quase morte, né? Ela quase perdeu a filha. Então, eu acho que nem ela entendia muito bem, mas foi muito, me abalou muito. E aí, quando a gente chegou em Balneário depois da minha alta, eu vi isso também no meu irmão. Eu vi também essa indignação nele, sabe? Porque a gente é muito ligado, a gente é muito amigo. E eu sentia muito, assim, de eles quererem me ajudar, mas não saberem até onde podiam ir. Então, como eu passei por muita dor e, né, hospital e cirurgia, às vezes eles não sabiam como podiam me ajudar, sabe? Mas estavam sempre meio que perto, assim, pra não passar dos limites. Mas depois de um tempo, eu tenho certeza que aquilo acabou fortalecendo a gente como um trio. A gente é um trio muito melhor agora, muito mais conectado, que se entende mais, que sabe conversar mais e que é parceiro incondicional pra qualquer coisa, porque se a gente passou por aquilo, a gente passa por qualquer coisa. Bom, em 2006 eu fui convidada para tocar numa festa no estado vizinho ao nosso. E aí a gente foi de carro até lá. Foi eu, meu ex-namorado e um outro amigo que também era DJ. Então eu tava assim, feliz, tava se sentindo realizada, porque tava numa fase muito boa da carreira, que eles colocavam a gente pra ser como se fosse assim, os destaques das festas, sabe? Então a gente tava um pouco confiante demais. Só que a gente cometeu um erro muito grande, que foi não querer descansar antes de voltar pra casa. Antes da serra eu quis parar pra ir no banheiro, parei, a gente parou, fui no banheiro, eu voltei pro carro e não botei o cinto. E daí eu deitei no banco de trás e dormi. E aí no meio da estrada, eu não vi o que aconteceu, mas a gente capotou o carro algumas vezes. E quando o carro parou, ele me jogou pra fora, pelo vidro de trás. Aí a gente parou no primeiro hospital, na emergência. E aí eu me lembro de estar no meio, assim, de muita gente. E eles não conseguiam achar onde é que era a fonte do sangue. Tinha muito sangue vindo. E daí no outro dia, eu consegui ir no banheiro a primeira vez. Aquela foi uma visão muito aterradora. Eu não reconhecia as coisas que estavam acontecendo comigo naquela época. Era muita coisa boa que estava acontecendo. Só que eu era muito jovem, eu tinha 21 anos. Então, eu não reconhecia, eu não valorizava. Aí a vida parece que ela me deu essa lição, sabe? Só que eu não aceitei isso. Eu nunca que ia naquela época ver essas coisas dessa forma. Uns 10 anos depois, eu tinha muita raiva de tudo, assim, de culpar os outros, de culpar a mim mesma, de me autodestruir, de me odiar. Aí eu parei de tocar, parei de ir em festas, me afastei de tudo, me afastei das pessoas. E entrei numa década bem autodestrutiva.
Essa gravada, cara, sempre assim, né? Olhando pra trás hoje, eu consigo perceber isso. Mas também, depois de um tempo, foi uma grande lição. Hoje eu consigo olhar pra trás sem raiva, sabe? Com compreensão. Consigo acolher essa experiência com uma coisa que me fez ser muito melhor. Muito melhor. Hoje em dia é uma vida. Há anos atrás eu não via sentido. Eu não via sentido. É muito doido pensar isso, mas eu não fazia questão de nada, sabe? Não fazia questão de estar aqui. Não fazia questão de conversar com ninguém porque achava que ninguém se importava também. Então eu entrei numa paranoia, assim. E foi uma época que eu não me orgulho, mas eu sei que faz parte da minha história e hoje em dia já consigo olhar para ela com compreensão.